Boa tarde, meninos e meninas, moços e moças, pessoas maravilhosas. Boa tarde. Oi, Maria Vitória, Gabi, Giovana e todo mundo. Como vocês estão? Espero que tenham passado o mês de julho descansando e estudando, porque não podemos parar, não é? Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos começar, vamos aproveitar, não é bem a maneira como a gente gostaria de voltar, é claro. Queríamos estar juntos, né, presencialmente, mas, felizmente, nós temos uma plataforma aí maravilhosa, disponibilizada aí pelo colégio, e vamos usá-la, né, da melhor maneira possível, porque a tecnologia pode ser usada a nosso favor, né? Ela deve ser usada a nosso favor, né? Meus queridos, eu me lembro que no dia 29 de junho, nossa última aula, ou dia 30, nós estávamos iniciando um novo modelo, um novo estilo, né? Um novo movimento artístico. Estávamos saindo da Idade Média teocêntrica, quando estudamos o gótico, o estilo gótico, e agora estamos aí no finalzinho, partimos para o finalzinho do século XIV, XV e o XVI. Nesse momento da história, Idade Moderna, nós vamos trabalhar o movimento Renascimento, artístico, cultural e científico. Esse movimento, ele é um marco na história da arte, um divisor de águas, né, assim, muito importante. Ele traz conceitos e bases estéticas que vão influenciar toda uma geração de artistas. É um movimento que se torna internacional, né? Então, nós precisamos ter bastante certeza dessa estética, né? Dos conceitos que envolvem o Renascimento. Ok? Então, vamos prestar bastante atenção, fazer as anotações, se for preciso, podem fazer, podem interromper a aula para perguntas. A aula em PowerPoint vai estar disponibilizada na plataforma do colégio, para melhor observação de vocês. Ela é enorme, foi feita com carinho, tem todos os detalhes, tem muitas obras, mas vocês podem também printar, copiar, se quiserem, é só pedir que eu espero, tá bom? Na adrenalina a gente acaba indo muito rápido às vezes, mas aí é só chamar a atenção que a gente para, tá? Que eu paro. Então, eu vou compartilhar agora a tela e nós vamos começar, ok? Ops. Então, compartilhada, tá? Certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que, quando começamos a trabalhar um movimento artístico, é muito importante que nós situemos esse movimento historicamente. Então, precisamos saber quando ele aconteceu, onde ele aconteceu, e, claro, os principais protagonistas desse movimento. Isso é fundamental, porque nós sabemos que os artistas, de maneira geral, eles refletem, pensam, vivenciam o momento em que eles estão vivendo
e através da arte eles expressam as suas impressões, seus pensamentos, sua visão de mundo. Independente de julgamento, eles podem criticar ou podem concordar, mas o fato é que nós podemos conhecer um período histórico através do pensamento artístico, né, das expressões artísticas. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma passada rápida por esse momento chamado Idade Moderna, que obviamente vai ser mais fortalecido com o professor de História, né? Mas é bom que a gente dê uma viajada aí por esse assunto, por esse aspecto. O movimento renascentista, ele acontece... Só um minutinho. Ele acontece na Itália. Ele surge na Itália no final do século XIV. A gente já tem alguns exemplos, alguns ensaios, como do Giotto, que é precursor do Renascimento, né? Mas ele se aflora mais no século XV e no XVI. Mas a Itália é o berço desse movimento. Na sua tela aí você está vendo a Itália atual, uma fotografia de um sítio arqueológico com algumas edificações, claro que destruídas, né? Não foi possível preservá-las todas, só algumas. E do lado direito, uma maquete da Roma Imperial medieval, com o Coliseu, com o Fórum, né? E outros edifícios. Mas o que estava acontecendo na Baixa Idade Média, no final do século XIV e XV, na Europa? Nós temos, nesse momento, muitos acontecimentos importantes. É aqui, nesse período, que os europeus vão procurar soluções para a grande crise que assolou a Europa no século XIV e XV. Essa crise envolveu as áreas de economia, política, a sociedade, a vida humana em si. E ela foi permeada por muita miséria, muita fome, muitas mortes em função da peste bubônica, peste essa que assolou, matou, segundo as estatísticas mais gerais, 30 milhões de europeus entre 75 milhões. E foi uma catástrofe, uma tragédia que mexeu muito com a cabeça dos europeus. Ainda mais nessa época, né? Sem vacinas, sem protocolos de segurança, sem comunicação global como a gente tem hoje, né? Então, foi um momento muito difícil para os europeus. Praticamente a cada 100 anos a gente tem esses momentos. Infelizmente, estamos vivendo um agora, né? Mas agora temos a tecnologia, né? Conseguiremos sair dessa, com certeza. Entre as soluções dos europeus para esse problema estão a expansão marítima, as viagens marítimas, né? O vencimento, a vitória contra o grande oceano Atlântico, né? O obstáculo que eles tinham na época para poder expandir o sistema capitalista, expandir o seu modelo econômico. E essas viagens foram muito vitoriosas, foram de muito sucesso. E então eles conseguiram estabelecer colônias, né, de exploração, de povoamento, tal, no geral, como se conhece na história, embora para mim as coisas sejam a mesma coisa, tanto uma quanto a outra. Mas a Europa, o fato é que a Europa ocupou quase a maior parte do planeta, né? E pôde, então, se recuperar. Houve um afluxo muito grande de riquezas para a Europa, um grande afluxo de riquezas para a Europa. Isso levantou a economia europeia, reativou a cidade, fosse mais esperança. Nesse momento também tivemos uma guerra religiosa interna, reformadores
universitários, monges, né, das ordens religiosas promoveram a reforma protestante, que abalou a Igreja Católica, mas também que a fez reagir com a contra-reforma. Os Estados nacionais europeus também foram uma saída à centralização política, o fim dos reinos feudais, e o surgimento de grandes reis, de grandes estados, que junto com a burguesia, os comerciantes, deram prosseguimento, né, às viagens marítimas, mudando, então, o cenário econômico e político europeu. É nesse contexto que surge o renascimento comercial, artístico e cultural. Esse nome, né, o nome Renascimento, ele foi cunhado, né, foi dado, né, por um historiador da arte, talvez o primeiro historiador da arte que temos notícia. O nome dele é Giorgio Vasari, e ele definia esse movimento cultural dos séculos 14, 15 e 16 como a descoberta do mundo e do homem. Então, ele vem usando esse termo para se referir ao renascimento da arte greco-romana. Para o Giorgio Vasari e os artistas da época, a Idade Média foi uma idade trevosa, obscura, bárbara. E o que se produziu nesse período medieval, para eles, é algo que não tem nada a ver com beleza e muito menos com arte. Essa é uma opinião, né, um ponto de vista dos homens desse período. Mas claro que nós sabemos que isso é pejorativo e está dotado de preconceito, porque nós sabemos que cada época tem a sua produção artística, que está de acordo com sua história, porque o homem ele é um sujeito do seu tempo, né? Ele vive o seu tempo, sente o seu tempo e age de acordo, né? Não é que ele é determinado pelas questões históricas, mas ele sente, né? Vive e espelha isso, né? Experimenta o momento em que ele está vivendo. E a gente pode ter certeza disso quando a gente estuda a arte gótica. Vocês viram a maravilhosa arte que foi produzida no período dos séculos 12 e 13, né? As grandes catedrais, todo o empenho, né, dos artistas na construção daquelas catedrais, as novidades que foram utilizadas, trazidas do Oriente, que foram utilizadas na construção daquelas igrejas. Então, a gente tem que resguardar isso, né? A gente tem que entender cada período de acordo com a vivência dos homens desse momento histórico, tá? Mas, para efeito didático e compreensão, renascimento é renascer, nascer de novo, trazer de volta, revalorizar as referências culturais da antiguidade clássica. Perdoe o trema aí, eu vou te dar, né? Revalorizar as referências culturais da antiguidade clássica. Então, houve uma volta, né, um olhar novo para a arte produzida em Grécia e Roma antiga. Tá bom? Voltando à questão do contexto, um aspecto importante dessa época é o desenvolvimento das cidades. Como eu disse, a volta do mundo urbano, da vida urbana. Sobretudo das cidades italianas, que desde o século XII, com as cruzadas, já haviam expulsado os muçulmanos do Mediterrâneo e revigorado, então, as suas atividades econômicas, né? Então, Gênova, Veneza, Milão e, sobretudo, principalmente a cidade de Florença, reergueram-se enquanto centros comerciais e culturais. Florença é especialmente o berço do movimento renascentista. Essa cidade em especial, na Itália, tinha 100 mil habitantes, o que era muito para a época. Essa cidade tinha um vigor financeiro muito grande, muitos bancos, uma atividade de exportação e importação muito grande. E aí, então, é lá que nós vamos ver surgir grandes artistas. Por quê?
porque houve um impulso dado às artes, né? Arte sem dinheiro não existe, gente, não existe. Você pode ter talento, você pode dar 1000 piruetas, mas para criar um movimento da envergadura como o Renascimento foi necessário muitos recursos econômicos, muito investimento, né? Sobretudo porque os artistas precisavam produzir tudo, suas tintas, suas telas, né? Seus pincéis. Então, era necessário toda uma infraestrutura que foi proporcionada por três, né, grupos sociais que a gente chama de mecenas, que praticavam o mecenato, ou seja, o patrocínio. Então, mecenato é um termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e literatos, poetas, escritores, romancistas, né? As atividades artísticas e culturais, certo? Isso é o mecenato. Esse nome vem de origem romana, por causa de um rei romano que chamava Mecenas e que era muito incentivador das artes no mundo antigo. Como mecenas, nós temos aí alguns grupos sociais. A nobreza, sem dúvida, porque, como eu disse, o Renascimento ele extrapolou os limites da Itália, né? A Itália não tinha reis, mas outros países tinham, e o Renascimento chegou no norte da Itália, o Renascimento chegou em outras, chegou da Espanha, chegou em Portugal, né? Chegou em vários lugares. Filipe V é um deles. A igreja, e que é a mais importante mecenas desse período, e isso não é arbitrário, isso aconteceu principalmente porque a Igreja Católica precisava combater a reforma protestante, e uma das maneiras que ela usou para isso foi o uso de imagens, imagens que contassem as histórias bíblicas, imagens que representassem as fases da história da Bíblia. A maior parte das pessoas, né, a grande maioria da população europeia, era analfabeta, principalmente em relação ao latim, né? Havia os vernáculos, que eram as línguas regionais, alguma coisa escrita também regionalmente, mas as pessoas não falavam e não entendiam o latim. Então, para que eles pudessem compreender as histórias bíblicas contadas de acordo com a Igreja Católica, de acordo com o dogma católico, a Igreja Católica utilizou-se de esculturas e pinturas, e de igrejas, e de arquitetura. O Papa Júlio II é especial nesse aspecto, porque ele é responsável por exemplo, pela encomenda da Capela Sistina para o Michelangelo, também encomendou o afresco à Escola de Atenas do Rafael de Sanzio, lá no Vaticano, né? Então, ele tem uma importância muito grande. Era um Papa guerreiro, um Papa que conseguiu manter, né, os territórios da Igreja, os estados pontifícios, né? Os estados do pontífice, 1/3 das terras da Itália era de propriedade da Igreja. Então, por isso que ele está aí. Um outro grupo muito importante é a burguesia, entendida como comerciantes, financistas, donos de bancos e de fábricas, né? E aqui você tem 2 exemplos. Ao seu lado esquerdo, você tem uma família burguesa, né, em frente à sua loja, na bancada da loja, do seu empreendimento. E veja que eles encomendam essa obra, esse quadro, e nele eles mostram tudo que eles têm para vender, todas as novidades, né? Eles têm aí um quadrante, né, instrumento astronômico, eles têm vidros para experiências científicas, livros, que são coisas raríssimas e caríssimas. Veja que a mulher folheia o livro, né, despreocupadamente, ela nem olha para o livro, ela está olhando para o marido dela que está contando o dinheiro, contando seus vinténs, né, para mostrar a importância do comércio. Temos aqui, ó, uma lente de aumento, né, vários objetos, bússola, vários objetos importantes na época procurados, né, pela população. Esses 3 grupos sociais, então, nobreza, a igreja e a burguesia, foram grandes mecenas, patrocinaram as obras artísticas, contratavam os artistas e patrocinavam. Contratar um artista significa pagar salário, fornecer um local para ele montar o seu ateliê,
e poder, né, sustentá-lo, para que ele possa viver da arte. E, claro, fazer encomendas que interessem aos patrocinadores. Do lado direito temos Lorenzo de Médici, o crush, o grande crush das meninas da época, um partidaço, né? Além de ser Médici, que é uma das famílias mais importantes da época, junto com os Sforza, os Borgias, né? Ele era muito bonito, não duvide, ele é bonito, para a época ele é muito bonito. Tá aqui ele segurando o celular, tô brincando, né? Não sei porque ele está segurando. E ele mostra ele aqui, ó, né, com toda a sua riqueza, seu traje rico e tal, né? Então, esses são os patrocinadores. Também as mulheres, né, da alta classe encomendavam quadros, né, da sua pessoa. Isso passa a ser permitido. Na Idade Média não podia, você não podia fazer o quadro de uma pessoa, um rosto de um homem comum, de uma mulher comum, porque isso eterniza a figura. E não podia. Na Idade Média teocêntrica, você só podia eternizar a figura de santos, ou então do Papa. Né? Agora não, agora é um mundo novo. Né? Agora é o mundo do homem conquistador, né? Do homem moderno, então é diferente. Por isso você tem aí a beleza de Caterina Sforza e a sobriedade da matriarca Bona Sforza, tá? Depois a gente vai ver outros. Florença nos deu muitos artistas, né? Por exemplo, Botticelli, Da Vinci, que nós vamos analisar essas obras, essas duas particularmente. Michelangelo, Rafael, que não é de Florença, mas cresceu ali, tá? Tem uma influência muito grande na região, né? E em outras regiões também, mas é da mesma época. Vamos analisar essas obras também. Donatello, escultor maravilhoso, com seu Davi Golias aqui. Lorenzo Ghiberti também. E o líder de todos esses artistas que trouxeram essas novidades, Brunelleschi, autor do Domo da Catedral de Santa Maria del Fiore, né? Isso aqui, ó, essa escultura, esse domo aqui, essa cúpula, deu muito trabalho, deu muito trabalho. Esses artistas eram experimentalistas, né? E eles usavam os conhecimentos científicos da época, a evolução que houve na matemática, na geometria, né? Para poder construir essas edificações. Então, eram anos, né, de trabalho, muito estudo, muita devoção. Mas nós vamos falar da Catedral de Santa Maria del Fiore, em especial, já já. Só estou introduzindo, tá bom? Então, meus queridos, nós temos aí uma mentalidade nova, tá? Nós temos aqui um mundo diferente, uma revolução da cultura e da mentalidade, um certo anticlericalismo, né? Quer dizer, são pessoas cristãs que continuam devotas a Deus, a Jesus Cristo, à Bíblia, porém com certas reservas ao clero, né? Por causa da reforma protestante, né? Por causa da forma como a igreja, a riqueza da igreja, um disparate em relação à vida dos homens comuns. Um anti-escolastismo, o que é escolástica? Escolástica é um método, né, uma filosofia de estudo, melhor dizendo, que tentava conciliar fé e razão. Né? Os renascentistas vão separar a fé da razão, certo? No processo de construção da arte, né, e da ciência. Então, vai ter uma cultura mais laica, diferente, porque na Idade Média a igreja controlava, monopolizava todos os saberes e fazeres e costumes e moral, né, e conhecimento. Então, agora isso vai acabar. E o humanismo, que é uma postura diante da vida em que tudo que diz respeito aos homens é importante. Então, é uma postura de estudo, de experimentos, de valorização da ciência, de descoberta da natureza e de domínio da própria natureza. Tá? Já já isso fica mais claro. Tá? Agora, nós vamos conhecer algumas características gerais desse movimento renascentista, presentes em todos os aspectos da arte e da cultura. Na pintura, na arquitetura, na escultura, tá? Nós vamos ver o teatro, vamos ver como isso vai ficar.
Não se preocupem, né? Ah, eu vou decorar isso, porque eles são 4, 5, 6 conceitos. Não se preocupe que você não vai ter que decorar isso. Porque depois, quando nós formos analisar as obras de arte, esses conceitos vão se encaixando, tá? Mas agora nós precisamos falar sobre eles de uma forma geral. Tá tudo bem aí, queridos? Tá, né? Então tá bom. Vamos lá. O primeiro conceito é uma convicção, é uma crença, sabe? De que o homem pode explicar tudo através da ciência. O homem é dotado de habilidades racionais, ele é racional, ele é um ser racional. Na cadeia, né, natural das coisas, o homem está em primeiro plano, ele é a principal criação humana, a mais inteligente, a mais esperta, a mais importante. E ele é racional. Então, ele pensa, experimenta, tira conclusões, compreende, entendeu? Raciocina. Isso vai refletir na arte através dos estudos científicos aplicados à pintura, escultura e arquitetura. Tá? Tudo bem? O outro conceito, antropocentrismo. Antropo, homem. Centrismo, centro. Tá, o homem como centro. Mas como assim? Como assim? Na prática, o que significa isso? Significa que os homens modernos renascentistas, os artistas, os cientistas principalmente, eles vão começar a dar importância a coisas terrenas, materiais, coisas do homem, da vida do homem, do dia a dia do homem. Então, eles vão dar importância ao trabalho, às guerras, às transformações sociais, históricas, culturais, aos amores, às paixões, né? As histórias, né? Romeu e Julieta, as histórias de amor, as guerras, principalmente. Por isso que Leonardo da Vinci vai dedicar muito tempo projetando canhões, né? Armas, de forma geral, porque como ele era um humanista, o que significa isso? Ele transitava por vários aspectos do conhecimento. Então, ao mesmo tempo que ele pintava e esculpia, ele projetava canhões, ele projetava bestas, que é uma arma medieval, que depois você vai ver o desenho dele. E então ele era contratado pelos Borgias, pelas outras famílias importantes, mas principalmente pelos Borgias, para projetar armas, porque as guerras continuam. Né? A Itália é dividida em pequenas repúblicas e as famílias importantes ficavam ali em confronto, né, umas com as outras, e tentando se manter no poder. Né? Então, os homens medievais, os homens modernos, perdão, eles vão dando valor às contradições humanas. Então, o que é humano, o que é terreno, o que é material, vem ganhando importância, certo? Ao contrário dos tempos medievais, onde o sagrado era o importante. Aos homens bastava seguir a providência divina e cuidar do corpo que era um pecador, né? O homem era uma alma presa num corpo pecador. E o que ele fazia era o destino definido por Deus. Eles não vão questionar Deus, mas vão trazer a vida humana para referência, como referência e importância. Por isso, a gente diz que aí surge a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Tá bom? Vai ficar claro quando analisarmos as obras de arte. Outros conceitos.
O homem moderno também ele é hedonista. Hedonismo vem de Edom, em latim, Éden, em português, que significa paraíso. Lá na Idade Média, se falava em paraíso, você falava em Adão e Eva, que viviam no paraíso, muito bem, tudo bem, até que a louca da Eva, claro, tem que ser a mulher, quebra o protocolo e eles caem em desgraça. Mas tem o paraíso, a vida boa. Depois vão começar a trabalhar, trabalho e punição, né? Aqui não. Aqui é dom, vem com o sentido de prazer. Prazer em viver, prazer em contemplar uma obra de arte sem que ela seja construída para alguma utilidade específica. Sabe? Prazer de admirar o belo. Prazer de gerar uma obra apenas pelo prazer de produzir uma obra, de criar a beleza, que é uma coisa grega, né? A ideia do belo. O corpo humano é belo, tem que ser retratado com perfeição, entendeu? Os templos, né, eram feitos lá na Grécia para os deuses, e em Roma também. E tem que ser belos, porque os deuses merecem, né? Então, essa ideia vem para a Idade Moderna agora, renasce na Idade Moderna. Tá? Não é mais proibido ter prazer em admirar o belo. Tá? Os 7 pecados capitais continuam, claro. Não estou falando de luxúria. Não estou falando de esculhambamento, não. Estamos falando de estética. E o individualismo, que é um conceito que já vem trazendo o homem de novo como importante, mas o homem indivíduo. Porque na Idade Média, o ser humano ele só existia e tinha importância porque ele pertencia a alguma comunidade. Nem o sobrenome dele era importante, sabe? Ele era Jacques de algum lugar, Louis de algum lugar, Fernand de algum lugar. Agora não, agora o homem terá um valor, ele vai ser capaz de conduzir a sua vida. É o livre-arbítrio de Tomás de Aquino, né? Ele pode fazer opções e se manifestar sobre diversos assuntos. Isso vai ser importante. Entendeu? Isso é importante agora. Então, esse é um conceito. O outro conceito importante, depois não se preocupem, porque nós vamos identificar isso nas obras, como eu já disse, é o de naturalismo. Naturalismo é a importância do estudo da natureza. Aguça o espírito de observação do homem, né? É um sentimento que aguçou o espírito de observar, ver a natureza, ver como ela é. Na arte, os artistas vão começar a produzir obras tentando se aproximar ao máximo da natureza. Ficar igual à natureza. Esculpir um corpo humano igual à natureza. Então, vamos estudar anatomia para isso. Desenhar uma árvore perfeita. Uma árvore que está distante, então vem uma noção de perspectiva, né? Para que fique o mais próximo possível da forma como o homem vê, porque perspectiva é ponto de vista, né? Então, quando o homem olha, o que está mais longe fica menor, o que está mais próximo da gente aparece maior. Então, isso vai para a tela, vai para as obras de arte. Entendeu? Então, esses aspectos, esses conceitos, eles vão estar presentes em todas as obras. E nós vamos identificar isso tranquilamente, não se preocupe, tá? Nós vamos ver isso direitinho. Entendeu? Isso vai se encaixar direitinho quando a gente analisar as obras de arte. Então, bem, o Renascimento traz novos valores, certo? Novos valores humanos, né? Morais. Um certo otimismo, porque pensa como devia se sentir um europeu sabendo que a sua nação conquistou um continente, como é o caso dos portugueses, dos espanhóis, né? Como se sente um italiano sabendo que o mar Mediterrâneo voltou a ser o Mare Nostrum, como diziam os romanos, né? O mar deles.
O individualismo valoriza o pensamento humano, né? Então, cada artista vai fazer sua obra de arte de acordo com sua maneira, seu jeito de fazer, né? O seu estilo. Inclusive, eles vão ter muitas brigas uns com os outros, né? Tem confrontos, tem problemas. Eu me lembro, não sei se comentei com vocês, mas é bom comentar, que existiam as corporações de ofício, né? Os grupos de artesãos e ferreiros, sapateiros, né? Que tinham suas próprias corporações e seus próprios aprendizes. É mais ou menos como sindicatos hoje. A gente pode fazer essa ligação, tá? Claro que resguardadas as devidas proporções, né? Mas essas corporações eram fechadas, né? Então, a corporação, por exemplo, a qual era ligada aos pintores, era fechada, entendeu? Então, não era permitido vazar informações, entendeu? Os artistas não podiam ficar circulando para Roma. Eu sou de Veneza, vou em Roma vender uma obra. Eu sou de Gênova, vou em Florença. Não, eles eram reprimidos, não podiam entrar nessas cidades. Cada cidade tinha suas corporações. Então, você tinha a arte florentina, chamada Escola Florentina, Escola Genovesa, Escola Milanesa, entendeu? De pintura, de escultura. Cada cidade tinha seu próprio estilo e era possível identificar esses estilos. Só artistas muito, muito fodões, muito poderosos, né? Como Leonardo, Michelangelo, que transitavam. Esses, como eram geniais, né? Eles podiam sair. Rafael saiu de Sanzio, foi para Roma, chamado pelo Papa Júlio II, então, assim, eles podiam ir para lá, andar. Esses podiam, mas esses são os grandes, né, gente? Esses são os gênios, porque praticamente devotaram toda a sua vida à produção artística. O naturalismo, como nós acabamos de falar, que é tentar aproximar o máximo possível da estética da natureza, do que se via, né, do que era natural, e o hedonismo, que era essa valorização, então, do belo, né, da beleza, pela beleza, independente da utilidade da obra, tá? Eu vou te mostrar aqui rapidamente um slide. Oi, chamou alguém? O Célio está mandando mensagem aí para você. Ué, não está aparecendo. Será que meu WhatsApp não está funcionando? Que ela está quase acabando. Ah, sim, eu estou seguindo aqui pelo horário. Está 14h40, 14h45 que acaba, não é, Maria Vitória? 14h40. Ah, 14h40? Tá, então o último slide era esse daí, ó. Que mostra uma pintura medieval e uma pintura renascentista, onde você vê aqui, ó, figuras chapadas, sem preocupação com perspectiva, anatomia, e aqui já é diferente, olha a perspectiva aqui, olha a anatomia, os movimentos. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Beijo, foi muito bom estar com vocês. Até segunda que vem, estudem, tá? E acompanhem essa aula no PowerPoint na plataforma da escola. Valeu!